ações e memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade mitubense. Articular as políticas públicas de cultura do país. Organizar instâncias consultivas e de participação da sociedade para contribuir na formação e debater estratégias de execução das políticas públicas de cultura. Regular o mercado interno, estimulando os produtos culturais mitubenses com o objetivo de reduzir desigualdades sociais e regionais, profissionalizando os agentes culturais, formalizando o mercado e qualificando as relações de trabalho na cultura, consolidando e aplicando os níveis de emprego e renda, fortalecendo redes de colaboração, valorizando o empreendimento de economia solidária e controlando abusos de poder econômico. Coordenar o processo de elaboração de planos setoriais para as diferentes áreas artísticas, respeitando seus desdobramentos e segmentações, e também para os demais campos de manifestações simbólicas identificados entre as diversas expressões culturais e que reivindiquem a sua estruturação. Incentivar a adesão de organizações, instituições do setor privado e entidades da sociedade civil às diretrizes e metas do Plano Municipal de Cultura, por meio de ações próprias, parceiras, participação em programas. Capítulo 3 das diretrizes, metas e ações. São diretrizes do Plano Municipal de Cultura. Fortalecer a ação do município no planejamento e na execução das políticas culturais. Intensificar o planejamento de programas e ações voltados ao campo cultural e consolidar a execução de políticas para a cultura. Reconhecer e valorizar a diversidade, bem como proteger e promover as artes e expressões culturais. Universalizar o acesso à arte e à cultura, qualificar ambientes e equipamentos culturais e permitir aos criadores o acesso às condições e meios de produção cultural. Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável, promover as condições necessárias para a consolidação da economia criativa e da cultura, além de incluir estratégias de sustentabilidade nos processos culturais. Estimular a organização de instâncias consultivas, construir mecanismos de participação da sociedade civil e ampliar o diálogo com os agentes culturais e criadores. São metas e respectivas ações do Plano Municipal de Cultura. Implantar integralmente o Sistema Municipal de Cultura, objetivando sua institucionalização e integração aos sistemas estadual e nacional de cultura nos seguintes termos: implantar o Sistema Municipal de Cultura e manter os elementos necessários que o compõem. Implantar e regulamentar redes de articulação entre os diversos setores da administração pública, local e regional. Realizar conferências municipais com o objetivo de promover a institucionalização da cultura no município. Manter a participação nos sistemas nacional e estadual de cultura. Promover a organização e profissionalização artístico-cultural do município de Imbituba. Criar indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação com revisão periódica. Estimular a criação de planos setoriais em todas as áreas artístico-culturais. Garantir o pleno funcionamento e o acesso público ao Fundo Municipal de Cultura. Fomentar a área cultural por meio de projetos e ações culturais, nos seguintes termos: realizar ações de sensibilização quanto à importância do investimento na cultura para o desenvolvimento humano. Realizar acordos para a revisão das leis com órgãos responsáveis pelas questões orçamentárias do município. Elaborar em parceria com os órgãos e poderes competentes propostas de facilitação do acesso aos recursos financeiros.
Apoiar o investimento em cultura com a utilização de percentual de pagamentos de royalties. Realizar o depósito pela Prefeitura no primeiro trimestre de cada ano dos recursos do Fundo Municipal de Cultura aprovados no orçamento do município, na conta bancária vinculada, criada exclusivamente para uma movimentação, para que, a partir daí, sejam lançados editais de projetos que serão financiados pelo fundo naquele exercício. Fortalecer o sistema de financiamento cultural, atendendo às demandas de todas as regiões do município, nos seguintes termos: realizar ações de sensibilização quanto à importância do investimento na cultura para o desenvolvimento humano, articular parcerias para o fomento de atividades culturais com as esferas estadual, federal e privada, implementar o funcionamento do Plano Municipal de Cultura, selecionando projetos e concursos por meio de editais públicos, atendendo às demandas regionais por setorial de acordo com os seus respectivos planos. Criar e copiar mecanismos de sensibilização da sociedade civil quanto à importância do investimento na área cultural como forma de acesso à cidadania plena. Incentivar a abertura de espaços públicos ou privados com produtos culturais para venda, em especial as obras de artistas que desenvolvam seus trabalhos na cidade. Ampliar e adequar os quadros funcionais na área cultural, atendendo às demandas de cada setor nos próximos 10 anos, nos seguintes termos: estimular a criação de carreiras para a área artístico-cultural, realizar, em parceria com os órgãos competentes, propostas de concurso público para cargos da administração cultural, elaborar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de implantação de plano de cargos e salários na área artístico-cultural, apoiar mecanismos para a regulamentação da profissão de gestor cultural, criar e implantar programas de formação e capacitação na área cultural nos seguintes termos: oferecer aos agentes e gestores culturais e à sociedade civil cursos, oficinas e seminários de capacitação e aperfeiçoamento técnico na área artística e cultural. Estabelecer parcerias com instituições, universidades, entre outras, para a formação continuada de gestores culturais e capacitação técnica dos agentes culturais, conservando a transversalidade do conhecimento e a vivência artística. Apoiar e incentivar a pesquisa científica e tecnológica no campo artístico e cultural por meio de parcerias. Promover a integração entre gestores, pesquisadores, artistas e comunidade para integrar o conhecimento acadêmico e os saberes tradicionais e populares às políticas públicas. Qualificar agentes culturais para o atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Estimular a Secretaria Municipal de Educação e Cultura a implantar disciplinas ligadas às diferentes áreas da cultura, capacitando seus profissionais. Incentivar residências artísticas e intercâmbios. Alguma questão até aqui? Não? Eu sei. Vamos lá. Cadastrar, mapear e diagnosticar os dados do setor cultural nos seguintes termos: consolidar a implantação do sistema de informações e indicadores culturais em virtude públicas, apoiar e incentivar as manifestações da diversidade cultural, ampliando a oferta de programas que promovam e protejam as culturas populares, de minorias e de povos tradicionais, nos seguintes termos: incentivar ações que favoreçam o intercâmbio de conhecimentos, visando a inclusão e a participação de pessoas e de grupos culturais variados. Identificar e reconhecer a atividade dos mestres
da cultura popular por meio do ciclo de notório saber. Identificar e apoiar as manifestações das comunidades e povos tradicionais. Valorizar e fomentar as manifestações culturais locais, fortalecendo e contemplando a diversidade cultural, com o objetivo de preservar sua memória e identidade. Valorizar os grupos de cultura popular, etnias e aqueles historicamente discriminados, como a população negra, povos de terreiro, ciganos, indígenas, quilombolas, faxinanenses, LGBT, movimentos de rua, população em situação de vulnerabilidade social e terceira idade, com a programação de ações que fortaleçam a cultura desses grupos e que resultem na inserção desses nas políticas públicas de cultura, de criação, produção, difusão e fruição cultural. Incentivar e promover ações culturais que contribuam para o fim de todo tipo de discriminação e garantam os direitos humanos. Estimular e priorizar a ocupação de espaços públicos por manifestações culturais populares. Inserir as expressões e manifestações da cultura negra nas ações culturais pertinentes. Estimular e fomentar a preservação, a conservação, a restauração, a pesquisa, a difusão e o uso do patrimônio cultural, material e imaterial e natural nos seguintes termos. Fortalecer a política de preservação do patrimônio cultural, garantir o uso e a gestão transparente do Fundo Municipal de Cultura para a conservação e restauração do patrimônio cultural material. Assegurar a pesquisa e o registro sobre o patrimônio cultural, material e imaterial natural. Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Núcleo Regional de Educação, para incentivar o trabalho sobre a cultura do Paraná nas escolas do município por meio de materiais didáticos específicos. Exigir ações preventivas de conservação em acervos documentais, museais e artísticos. Desenvolver ações de valorização, pesquisa, salvaguarda e registro de acervos museológicos no município, garantindo amplo acesso aos bens culturais. Realizar programas de pesquisa, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da expressão cultural local e regional. Propor legislação e fiscalizar a salvaguarda, o registro, a pesquisa e a preservação de bens culturais, materiais e imateriais e naturais que são referência para as comunidades litorenses. Digitalizar os acervos de bibliotecas, cinematecas, acervos de entidades que tiveram relevante papel na história do município e arquivos museológicos, criando assim novas modalidades de acesso à utilização desses acervos culturais por toda a população. Propor e fiscalizar processos de tombamento e manutenção de bens culturais em âmbito municipal e, se pertinente, em âmbito estadual e federal. Criar espaço de preservação de memória do mundo do trabalho e do doença. Criar legislação específica para o registro do patrimônio imaterial do futuro. Realizar eventos na área do patrimônio cultural e natural. Realizar ensaios para projetos de educação patrimonial visando a valorização e a preservação do patrimônio cultural e natural. O registro, registrar a banda marcial Amiga de Bastos e outros que vierem a se consolidar como patrimônios imateriais do Itu. Vincular a preservação do patrimônio cultural e natural ao plano diretor do município. Criar mecanismos de auxílio a clubes e sociedades étnico-culturais. Ampliar políticas públicas de inclusão digital nas áreas urbanas, rurais e em regiões habitadas por povos e comunidades tradicionais, nos seguintes termos. Disponibilizar gratuitamente internet de alta velocidade para toda a população. Criar projetos que promovam a
apropriação social da tecnologia de informação e que ampliem o acesso à cultura digital. Criar linhas de financiamento para ampliar a infraestrutura tecnológica e fomentar a criação e a circulação de conteúdos independentes. Promover a apropriação das tecnologias da informação e da comunicação para ampliar o acesso à cultura digital e suas possibilidades de produção, difusão e fruição, como alternativa do desenvolvimento sustentável e livre. Apoiar o mapeamento dos circuitos de arte digital, assim como de suas fronteiras e das influências mútuas com os circuitos tradicionais. Fomentar mecanismos de investimentos para a criação, construção, recuperação, adequação e manutenção de espaços culturais em todas as regiões do município, nos seguintes termos: estimular a criação de no mínimo um espaço cultural em cada um dos bairros da cidade, respeitando as demandas de suas comunidades. Dotar os espaços culturais de estrutura adequada ao seu uso, espaço físico, recursos humanos, móveis, equipamentos de acessibilidade e sustentabilidade, respeitando as normas técnicas vigentes. Cumprir a legislação referente à acessibilidade nos espaços culturais da cidade. Estimular as empresas locais a investirem em projetos destinados à construção, recuperação, adequação e manutenção de espaços culturais. Estimular a criação de espaços culturais descentralizados para a ampliação e fomento das culturas populares e movimentos culturais de rua criados por mestres locais, artistas, grupos e entidades sem fins lucrativos. Estimular a utilização das bibliotecas escolares pela comunidade do seu entorno. Implementar programas de formação do público, fomento, divulgação, documentação, descentralização e circulação de bens culturais nos seguintes termos: implantar o plano do livro, leitura e literatura, possibilitando o acesso democrático ao livro da biblioteca pública. Fomentar programas, projetos e ações que atendam ao contido no plano estadual e municipal da criança e do adolescente. Promover novas formações de divulgação, documentação e circulação de bens culturais, contemplando a diversidade do público. Promover a integração entre espaços educacionais, esportivos, praças e parques culturais e de lazer, com o objetivo de aprimorar as políticas Desculpa, onde que eu parei? O celular estava tocando. De promover a integração entre espaços educacionais, esportivos, praças e parques culturais e de lazer, com o objetivo de aprimorar as políticas de formação de público, especialmente na infância e juventude. Fomentar e incentivar a produção artística e cultural tudense por meio do apoio à criação, registro, difusão e distribuição de obras, ampliando o reconhecimento da diversidade de expressões provenientes das regiões periféricas da cidade. Incentivar a criação de calendários e mapas culturais que apresentem sistematicamente os locais de realização de eventos culturais, encontros, feiras, festivais e programas de produção artística e cultural. Fomentar a criação de unidades móveis itinerantes que possibilitem a circulação de apresentações artísticas, atendendo às comunidades, especialmente em regiões rurais e remotas do município. Estimular o intercâmbio cultural municipal e intermunicipal. Criar e ampliar programas que contemplem o acesso de bens e atividades culturais, atendendo crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e população carcerária. Promover a educação patrimonial, a formação de plateia e público como forma de fomento ao consumo cultural. Estabelecer intercâmbio e hibridismo entre as diferentes linguagens artísticas.
Garantir a atuação de curadores nos eventos e projetos. Incentivar o intercâmbio artístico-cultural nacional e internacional, facilitando a comercialização, a distribuição e a exibição de bens culturais e artísticos produzidos na cidade nos seguintes termos: estabelecer parcerias com o Ministério das Relações Exteriores, Organização das Nações Unidas, Universidade Federal da Integração Latino-Americana e órgãos representativos de países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas. Estabelecer parcerias para o intercâmbio artístico-cultural e científico do município com países estrangeiros. Instituir programas e parcerias internacionais para atender necessidades técnicas e econômicas para a compreensão e organização de suas relações com a economia contemporânea global. Implementar programas que permitam o desenvolvimento da economia da cultura criativa com o propósito de promover a sustentabilidade da produção artístico-cultural do município nos seguintes termos: mapear, fortalecer e articular as cadeias produtivas que formam a economia da cultura. Fomentar a capacitação e o apoio técnico para a produção, distribuição, comercialização e utilização sustentável de matérias-primas e produtos relacionados às atividades artísticas e culturais. Criar programas de qualificação do trabalhador da cultura e promover a profissionalização do setor, assegurando condições de trabalho, emprego e renda. Contribuir com as ações de formalização do mercado, possibilitando a valorização do trabalho e o fortalecimento econômico dos setores culturais. Inserir as atividades culturais itinerantes nos programas públicos de desenvolvimento regional sustentável. Incentivar a criação de redes e consórcios entre os municípios da região, possibilitando a valorização das culturas locais e o intercâmbio de atividades. Realizar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de criação de agências de fomento na macro-região do Centro-Sul, com qualificação em gestão financeira, promoção de bens e serviços. Apoiar artistas, artesãos e profissionais criativos, oferecendo consultoria e assessoria nas áreas de gestão de projetos. Implantar, em parceria com o Ministério da Cultura e universidades estaduais e federais, uma unidade do projeto Observatório de Economia Criativa na cidade. Implementar